Imagine um mundo sem internet para as gerações que nasceram na era da tecnologia. E para as gerações que nasceram antes do mundo digital? Será que é difícil? Qual será a realidade para os idosos de hoje em dia? Esse é o assunto do Depois do Jeans, que vai entrevistar o professor Dr. Vicente Paulo, coordenador do projeto Atenção à Saúde e à Qualidade de Vida dos Idosos. Não saia daí! Dr. Vicente Paulo, obrigado pela participação aqui conosco no programa. Vamos falar um pouquinho desse projeto que vocês desenvolveram, né, sobre os idosos, aí, sobre a qualidade de vida e saúde dos idosos. Como é que aconteceu? Como é que foi o início? Qual foi o início desse projeto? Já havia uma preocupação significativa de que vários idosos se sentiam um pouco separados, distantes da realidade dos meios de comunicação e ao mesmo tempo das tecnologias. Pensamos que a qualidade de vida poderia realmente ajudá-los se eles tivessem acesso a esses meios de tecnologia e de comunicação. Então pensamos em montar um projeto de pesquisa que avaliasse isso. Então, dentro da instituição, né, nós estamos falando aqui da Universidade Católica de Brasília, esse projeto surgiu como uma linha de pesquisa e vocês foram, como que vocês foram atrás desses idosos, né? Qual foi a seleção que foi feita? Nós pensamos que os idosos tinham que inicialmente já conhecer um pouco de internet. Então, como na Católica existia um curso voltado de informática para os idosos, nós pesquisamos entre eles aqueles que estavam mais avançados no curso, que tinham um domínio realmente já do computador e ao mesmo tempo que dominassem a internet. A partir desse levantamento, então, nós começamos a selecionar os idosos que tinham disposição, tempo, porque a pesquisa ia ser longa, em torno de 2 anos, teríamos que medir o processo antes de começar, na verdade, a pesquisa e depois ao final, de forma que a gente tivesse ali uma forma de saber se realmente havia ou não influência dos meios de comunicação na melhora da qualidade de vida deles. E hoje é importante, se a gente for pensar na tecnologia, né, nesse desenvolvimento tecnológico que está ocorrendo, é importante que o idoso realmente participe disso tudo, que ele esteja envolvido nesse aspecto? Com certeza, eu acredito que o idoso ele começa a se sentir mais valorizado. Uma das experiências que a gente tinha na época, quando nós começamos a pesquisa, já estava bem no auge o uso, por exemplo, tanto dos meios das redes sociais, como também das mídias. Né? O idoso tirava do seu bolso o pendrive e dizia, eu tenho um pendrive, dizendo, né, eu estou sintonizado com o mundo. Aquilo chamava muita atenção nossa. Ou dizer, eu tenho meu Facebook, ou seja, eu tenho uma rede de amigos, de contatos. E isso realmente nos empolgava bastante, de a gente pensar, vamos fazer alguma coisa para poder medir se realmente essa qualidade de vida dos idosos pode vir. Mais do que isso, será que ele realmente vai cuidar melhor da sua saúde usando essa tecnologia? De fato, pelaquela pesquisa, a gente encontrou coisas bastante interessantes que realmente demonstraram que o caminho é esse. E quais foram os resultados, assim, né? O que vocês conseguiram observar dessa população estudada? Então, nós percebemos que houve uma melhora significativa no autocuidado da saúde do idoso. Então, temas que nós abordamos nessa pesquisa, que foi a partir de um curso, que eram os cuidados do dia a dia, com relação a quedas dentro de casa. Então nós percebemos que o idoso começou a ficar mais atento com pequenos detalhes da sua vida, como tapetes que pode levar a quedas, como piso escorregadio, o uso de medicamentos, a técnica que cada um podia utilizar para poder não esquecer de tomar os medicamentos. Então, na verdade, a gente percebeu que o idoso começou a observar a si mesmo e como que ele fazia as coisas. E isso ele aprendia, enfim, ele trocava essas informações com outros idosos através da internet. Correto. Nós usamos uma metodologia que é bastante usada atualmente, que é da educação à distância. Na educação à distância, a gente tem um conteúdo
que, em geral, os alunos, os estudantes devem ler e depois eles vão para um debate que a gente chama de fórum. Nesse fórum de discussão era um momento justamente de passar daquilo que estava na teoria para a prática. Ou seja, era um momento deles trocarem experiências e ideias. E essas ideias, cada um lançava como que fazia para poder realmente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida, ao mesmo tempo cidadania, que era um dos temas também que nós abordamos. Nós perguntamos, por exemplo, para os idosos, se eles já tiveram alguma dificuldade de dar encaminhamento para os papéis, para o INSS, para a aposentadoria. Vários deles relataram, né, vamos dizer assim, o sacrifício, o calvário, que era entregar a documentação. Outros diziam, não, eu consegui, faz por tal e tal caminho. Ou seja, alertava os demais que realmente existia também possibilidades de facilitar todo aquele trabalho que um ou outro às vezes tinha. E eles trocavam experiências também no aspecto da saúde? Isso também foi abordado? Foi interessante. Por exemplo, uma das ideias que um deles falou, que foi realmente muito utilizado pelos demais, como que ele usava para poder não esquecer os medicamentos. Ele tomava em geral 2, 3 medicamentos e tinha que tomar em horários diferentes ao longo do dia. Então ele colocava o copo de água com a cartela do medicamento em cima do copo, passava pela sala, observava que já estava na hora de tomar o medicamento, tomava o medicamento e trocava a cartela, colocava a próxima em cima do copo. De forma que isso foi realmente bastante socializado entre os idosos, né? E quantos participaram da pesquisa? Quantos idosos estavam envolvidos nesse grupo, participando desse projeto? Nós tivemos um primeiro levantamento, cerca de 200 idosos. Desses a gente foi selecionando, devido às dificuldades às vezes, de participar, de horários e tudo, chegamos a um número de 60 idosos. Desses 60 idosos que começaram a chegar até o final do curso, onde a gente inclusive deu um certificado de participação para eles, né? Fizemos assim um fato comemorativo, de uma certa forma foi bastante interessante. A gente teve um número significativo, se a gente pensar num universo de idosos que utilizam a internet, ou seja, que estão mais familiarizados com o uso da internet. Professor, o assunto está muito interessante, nós vamos continuar falando desses aspectos tecnológicos associados à qualidade de vida e à saúde dos idosos no próximo bloco. Fica aí, não saia, que a gente já volta e continua falando sobre tudo isso aí para vocês. Doutor, em relação às dificuldades que vocês encontraram, existe alguma dificuldade assim que impossibilitou que aquele idoso participasse do projeto ou que partisse dele mesmo a vontade de não participar? De fato, alguns idosos apresentam um pouco de resistência com relação à internet. Existem idosos bastante desconfiados, acreditam que alguém vai roubar as informações, o endereço, o CPF, documentos pessoais. Há uma desconfiança com relação ao uso do internet bank, há também, de uma certa forma, um medo de que vai ser roubado por pessoas desconhecidas, ou que as pessoas vão entrar na sua intimidade. Então, a gente encontrou diversas dificuldades com alguns idosos que, de uma certa forma, acabaram não participando da nossa pesquisa. Isso perdura também a questão do preconceito. A sociedade acaba incutindo na cabeça dos idosos que tecnologia e internet é só para jovem. Então o próprio idoso já tem um pouco de resistência. E vocês conseguiram contornar isso de alguma forma? Aquele idoso que de repente era um pouco mais resistente, ele aderiu ao programa ou ele realmente não quis participar? Uma grande maioria não quis participar, embora a gente entrou em contato, a gente conversou pessoalmente e tentou quebrar todas as barreiras. Pelo menos com uns 2 ou 3 nós conseguimos que realmente eles revertessem aquela decisão. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil. Alguns idosos têm, não sei de onde veio talvez essa característica, mas com um pouco de medo de utilizar a internet. Vocês fizeram uma parceria com a Universidade de São Paulo, né, para trabalhar nesse projeto com os idosos.
Vocês perceberam em algum momento que existe uma diferença entre o idoso que participou por lá e o idoso que participou por aqui, em relação até a questão cultural ou de adaptação à tecnologia, ou foi homogêneo isso? Nós tivemos pequenas diferenças, talvez as características culturais, o tamanho da cidade, também o nosso público, onde nós conseguimos essas pessoas. Nós percebemos que São Paulo havia talvez uma união maior entre aquele grupo, havia uma ligação muito grande, enquanto em Brasília a gente percebeu uma certa dispersão desse grupo. O grupo de São Paulo tinha um nível cultural de estudos um pouco maior do que o de Brasília também, daqueles entrevistados. No grupo de São Paulo nós encontramos pessoas que se conheceram também pela internet. Inclusive um casal que começou a namorar idosos, viúvos pela internet, tiveram ali um relacionamento ao longo do curso, mas eles já tinham começado antes do curso, mas a gente conheceu, eles ficaram noivos, casaram, foi uma história muito bonita que realmente ocorreu também na internet. De uma certa forma, essas diferenças no resultado final da pesquisa, elas não se apresentaram assim tão gritantes, mas realmente há uma diferença de público, sim. E do que, após assim, o término do trabalho, do que foi colocado para os idosos, o que ficou para eles, assim, né? O que eles esperam agora, depois de terem participado desse projeto? Por incrível que pareça, todos os idosos nos cobraram que a gente tinha que continuar com o projeto de pesquisa e que eles realmente gostariam de aprofundar. Da temática que nós abordamos, que foram 4 assuntos, que foi cidadania, qualidade de vida, interação social, produtos e serviços na internet, eles queriam que a gente pudesse trazer outros temas que são atuais e temas que realmente possam, de uma certa forma, influir nessa atenção e na qualidade de vida deles. De uma certa forma, talvez ainda nessa volta dos diversos tipos de doença, preparo do alimento, alimentos que são saudáveis, né? Essa questão de lazer, de convivência com as demais pessoas. Então nós estamos querendo retomar o projeto de pesquisa, nós temos que, de uma certa forma, procurar nossos parceiros, os apoios também financeiros das agências de pesquisa para a gente poder, de uma certa forma, dar um apoio ainda maior a esses idosos ou outros idosos que realmente têm um interesse maior na internet. E aí, como conclusão desse trabalho que vocês fizeram, né? O que a gente pode colocar para quem está nos assistindo, assim, em relação à tecnologia e à melhora da saúde e qualidade de vida desses idosos? Existe, então, uma interação? Existe uma interação muito grande e eu faria até um apelo a todos os idosos que estejam nos assistindo, que ainda não se aventuraram na internet, que fizesse, que realmente vale a pena, é um campo a ser explorado. De uma certa forma, nós temos aí uma ferramenta muito útil, não é difícil, é fácil, é importante encontrar uma boa escola, um bom instrutor, para poder ir dando os passos a passos de aprender como a máquina funciona e depois como que a internet também funciona. Então, nós encontramos coisas muito positivas que vale a pena, de uma certa forma, a gente divulgar e incentivar para que os idosos possam realmente também estar sintonizados com essas tecnologias. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta, vamos falar mais um pouquinho sobre tecnologia relacionada à vida dos idosos. Fica aí. Continuamos o nosso bate-papo com o Dr. Vicente Paulo, professor do curso de pós-graduação do mestrado em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília. Professor, em relação aos interesses dos idosos, nessa viagem, né, através da internet, diante do projeto que vocês fizeram, o que foi mais visualizado por vocês assim em relação ao assunto mais interessante ou ao que eles estavam procurando mais na internet? Existiu isso? Assim? Antes da gente montar os 4 temas, os assuntos que os alunos idosos iam fazer o curso, nós fizemos esse levantamento dos interesses para a gente poder, de uma certa forma, nuclear quais que eram os assuntos mais importantes. Nós percebemos que o cuidado com a saúde, com certeza, era o assunto mais procurado, mais pesquisado na internet.
com relação a doença, que tipo de doença, medicamento, tratamento, que médico que cuida desse tipo de doença, essas informações básicas sobre a saúde. Isso realmente, com toda certeza, era mais procurado. Depois, as questões também ligadas à alimentação, alimentação saudável, receitas que poderiam ser feitas com determinados tipos de produto, depois a busca também por sites de relacionamento, de redes sociais, que tipo de perfil que determinados sites possuem. Hoje há uma gama enorme de sites dedicados especificamente aos idosos, com todas essas informações. Também informações que eles tinham interesse sobre o uso de bancos na internet e de como conseguir determinado tipo de serviço. Esses, de uma certa forma, foram os top 10, né? Ou seja, os temas mais procurados pelos idosos. E no resultado do projeto, né, da pesquisa de vocês, a gente pode chegar em que resultado, né? O que vocês encontraram? Porque foi feito o aspecto que vocês fizeram a pesquisa, né, em relação à pergunta para os idosos, para saber sobre o que eles estavam, sobre se houve ou não melhora na qualidade de vida. Vocês fizeram um questionamento antes e um questionamento depois? Foi assim? Foi isso mesmo. Nós fizemos aplicação do que hoje em dia se chama de um instrumento de pesquisa que mede a qualidade de vida. Fizemos um questionário antes e um questionário depois, apontando de uma certa forma uma melhora significativa em pelo menos umas 5 ou 6 áreas. Então a gente distribuiu essas áreas, que a gente tem num gráfico, que depois a gente poderia inclusive mostrar esse gráfico, mas houve, por exemplo, uma maior percepção sensorial além do seu corpo físico, biológico, ou seja, de perceber que ele também tem uma dimensão que vai além só desse corpo físico, aquela sensação de que às vezes um corpo já envelhecido numa mente jovem, de uma certa forma perceber que é capaz de poder cuidar da sua saúde, de ter autonomia, de uma certa forma de pensar no seu passado, no seu presente e projetar para o seu futuro, de ter novos projetos, ao mesmo tempo de ter uma participação social maior, porque a internet possibilita trabalhar em rede, de poder pensar um pouco na sua intimidade. Os temas da afetividade, da sexualidade, do amor também brotaram aí nessa pesquisa, com relação ao seu corpo físico, a parte psicológica e também uma preocupação com o meio ambiente. De uma certa forma, o curso possibilitou que vários desses temas realmente fossem desenvolvidos. E se a gente for pensar num aspecto assim generalizado de tudo, né, que foi colocado por vocês nesse trabalho, existe uma diferença então entre o idoso que se permite entrar na internet, viver essa vida tecnológica, e aquele idoso que de repente está restrito ou porque não quer realmente participar disso ou por não ter esse tipo de acesso? É diferente a forma como esse idoso se vê no mundo? Vocês perceberam alguma coisa? É muito diferente. Realmente, os idosos que hoje estão usando a internet, que estão podendo fazer com que essa ferramenta traga para ele uma qualidade de vida superior do que aquele idoso que fica dentro de casa, solitário, à mercê, às vezes, só da família que cuida. É claro, nós temos as exceções dos idosos que estão acamados, que tem alguma doença incapacitante, Alzheimer ou demência, ou qualquer outro tipo de demência. Nós estamos falando do idoso normal, que envelheceu com qualidade de vida, de uma certa forma sadia. Esse idoso que, além de ter, de uma certa forma, envelhecido de uma forma sadia e tem condições de usar a internet, a vida dele mudou significativamente para melhor. Então esse realmente é um grande apelo que os idosos que estão nos assistindo possam realmente se aventurar por esse caminho. E para a gente concluir então, né, o programa de hoje, qual a relação que a gente pode fazer então entre o meio tecnológico, o idoso no seu aspecto de saúde, qualidade de vida? O que a gente pode esperar disso tudo para o futuro, né? E para essas pessoas que agora estão
estão se aventurando nesse meio tecnológico? A gente espera no futuro que a internet possa realmente ainda ser mais disseminada, possa alcançar mais os idosos, que os preconceitos contra o uso da tecnologia por parte das pessoas que estão aí acima dos 60 anos possam cair, que as barreiras realmente possam cair, que as políticas públicas também possibilitem o acesso com mais facilidade, seja a rede Wi-Fi gratuita em determinados lugares, seja os chamados telecentros, que também são investimento do governo de possibilitar o acesso dos idosos à internet. Ou seja, nós temos uma ferramenta extremamente benéfica aos idosos, a qualidade de vida ao envelhecer. Então, de uma certa forma, a gente espera muito que projetos de pesquisa que trouxeram resultados como esse possam continuar, de uma certa forma, aprofundando e possibilitando que os idosos não se sintam excluídos, mas sim incluídos nesse mundo digital. E o jovem que já vive hoje, né, rodeado de tecnologia, ou aquele que já até nasceu, né, conhecendo essa tecnologia, ele vai ser um idoso no futuro diferente do idoso de hoje? É bem provável que sim, né? Hoje a terminologia dizendo que esses que já nasceram na tecnologia são os nativos digitais e todos os que nascemos antes do início realmente da internet como imigrantes digitais. Esses que já usam a tecnologia, já nasceram de uma certa forma imersos nesse mundo da tecnologia, terão toda a possibilidade de envelhecer ainda com mais qualidade de vida, porque a informação pode de fato transformar em uma ferramenta muito útil para a qualidade de vida deles também. Professor, obrigada pela participação e pelo esclarecimento, né, sobre esse mundo tecnológico voltado para o idoso. E a gente fica por aqui então, e o Depois do Jeans volta semana que vem.